Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula de geometria plana, falando em congruência de triângulos. Pessoal, para nós termos um triângulo, nós precisamos ter uma figura geométrica de 3 lados e 3 ângulos. Quando a gente tem essa figura, a gente pode saber se elas são congruentes ou não por alguns detalhes ou por alguns casos, né? Então, nós temos o primeiro caso, que é lado, ângulo, lado. O segundo caso é ângulo, lado, ângulo. O terceiro caso é lado, lado, lado. E o quarto caso é lado, ângulo e ângulo oposto. Depois a gente tem um caso especial, que nós também vamos comentar nesse vídeo, para nos facilitar a ver qual triângulo se os triângulos são congruentes. Antes da gente começar a falar sobre os casos, nós vamos relembrar que a gente sabe que um triângulo é congruente sem ter as medidas quando temos esses traços, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, o lado AB, eu tenho um traço. No lado DE, eu tenho um traço. Isso significa que os ângulos AB e DE são os lados, né? AB e DE são congruentes. No lado BC, eu tenho 3 traços. No lado EF, eu tenho 3 traços. Isso significa que os lados BC e EF são congruentes. E a mesma coisa aqui, ó. No lado AC, 2 traços. No lado DF, 2 traços. Então, o lado AC e o lado DF são congruentes. E nos ângulos, a mesma coisa. O ângulo C, eu tenho aqui, ó, uma marcação. No F, eu tenho uma. Então, o ângulo C é congruente ao ângulo F. O ângulo B, com 2 marcações, é congruente ao ângulo E com 2 marcações. E o ângulo A, com 3 marcações, é congruente ao ângulo D, também com 3 marcações. Então, agora a gente vai para o primeiro caso, que é lado, ângulo, lado. Quando 2 triângulos possuírem 2 lados iguais e seu ângulo adjacente igual, podemos dizer que o outro lado e os demais ângulos são iguais. Então, aqui, ó, pelos meus 2 tracinhos, eu sei que este lado aqui é igual a este lado aqui, ó. Este lado aqui, que tem um tracinho, é igual a este lado aqui, ó, que tem um tracinho. E na junção destes 2 lados, eu tenho um ângulo também igual, ó. Então, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Se eu tenho esses 3 itens congruentes, o meu triângulo todo é congruente. Então, aqui vamos para um exemplo. Vamos analisar qual desses triângulos eles estão no lado, ângulo, lado. O primeiro não é porque ele tem 2 ângulos e um lado. O segundo, ele tem 2 lados e um ângulo. Então, ele é o caso que nós estamos procurando, né? Lado, lado, ângulo. O terceiro, nós temos 3 lados, não. O quarto também, ó, 2 lados e um ângulo. Eu tenho um lado que é 4, um lado 4, um lado 3, um lado 3 e um ângulo de 90 graus. Então, os 2 triângulos que são congruentes pelo lado, ângulo, lado, é o número 2 e o número 3. No segundo caso, seria ângulo, lado, ângulo. Os ângulos devem ser adjacentes ao lado. Isso quer dizer que esse lado aqui, ó, o lado BC, ele é congruente ao E
F, um risquinho. Então, eles são congruentes. E esse ângulo B é congruente ao ângulo E, o ângulo C é congruente ao ângulo F. Eles são adjacentes porque os ângulos estão formados a partir do meu lado congruente. Ó, aqui é o meu lado congruente e o ângulo está sendo formado pegando o lado congruente. Os dois ângulos pegam o lado congruente. Então, esse aqui é o caso de ângulo, lado, ângulo. E aqui vamos ao nosso exemplo. Eu tenho aqui, ó, esse lado mede 2, esse lado mede 2. Eu tenho um ângulo congruente de 90, um ângulo adjacente de 90, um ângulo adjacente de 90, um ângulo adjacente de 56,31, um ângulo adjacente de 56,31. Então, nós temos o caso de ângulo, lado, ângulo. Terceiro caso, lado, lado, lado. Os três lados são congruentes. Então, aqui, o lado AB é congruente a DE. O lado AC é congruente a DF. E o lado BC é congruente a EF. Então, temos os três lados congruentes. 3 tracinhos, 3 tracinhos. 2 tracinhos, 2 tracinhos. 1 tracinho, 1 tracinho. Então, é o caso lado, lado, lado. Então, ó, este lado mede 3,5. Este lado mede 3,5. Esse lado mede 4,5. Esse lado, 4,5. 4 e 4. Esses dois triângulos são congruentes pelo caso lado, lado, lado. O nosso quarto caso é lado, ângulo e ângulo oposto. Isso quer dizer que, ó, temos o AB, o lado AB, ele é congruente ao DE, ó. AB congruente ao DE. E nós temos o ângulo adjacente, que ele pega aqui o lado congruente A, o ângulo adjacente D. E nós temos o oposto, ó, nós temos o ângulo C e o ângulo F, que eles são congruentes, porém oposto ao lado que a gente está analisando. Ele fica na frente, ó, tá vendo? Ele não pega mais aqui, como no outro caso. Ele está na frente do lado. Então, ele é o ângulo oposto. Então, aqui no nosso exemplo, 3 e 3. Aí, eu tenho o ângulo adjacente de 40 e de 40, e o ângulo oposto ao lado que eu estou analisando de 30. Ângulo oposto ao lado de 30. Então, aqui nós temos o lado, ângulo e ângulo oposto. E o nosso último caso é o caso da hipotenusa e um cateto. Esse é um caso especial porque ele só ocorre em triângulos retângulos. Um triângulo, para ser retângulo, ele tem que ter um ângulo reto. Esse ângulo aqui, ó, de 90 graus, tá? Então, esse lado que fica oposto ao lado de 90 graus, eu chamo de hipotenusa. E os outros dois lados, esse e esse, eu chamo de catetos. Então, eu tenho que ter a hipotenusa congruente com a hipotenusa. Um dos catetos, qualquer um deles, congruente com um outro cateto, ó. Então, eu tenho o cateto AC, que é congruente ao FD, e o ângulo de 90 graus. Então, eu posso dizer que este triângulo, ele é todo congruente. Então, aqui, ó, meu triângulo retângulo, meu ângulo de 90 graus, a minha hipotenusa. Minha hipotenusa mede 15, a outra hipotenusa mede 15. O cateto mede 12 e 12. Então, eles são congruentes pelo caso especial hipotenusa-cateto. E aqui nós vamos fazer um breve exercício.
de quais são os casos. Aqui na letra A, eu tenho dois lados, um de 3, um de 4, um de 3, um de 4, e um ângulo de 90 graus. Então, aqui seria lado, ângulo, lado. Na letra B, eu tenho 3 lados, ó. Então, é 5, 6 e 3. 5, 6 e 3. Então, esse é o caso de congruência, lado, lado, lado. Aqui na letra C, eu tenho dois ângulos e os dois ângulos eles são adjacentes ao meu lado. Dois ângulos e o ângulo adjacente ao meu lado. Então, o meu lado mede 8, o meu ângulo 70, e o meu outro ângulo 40. E aqui é a mesma coisa, ó, tá? 70 e 40. Então, esse aqui é ângulo, lado, ângulo. E aqui na letra D, eu tenho dois lados e um ângulo. Dois lados e um ângulo. Lado, lado, ângulo. Aqui debaixo de novo, dois ângulos e um lado. Dois ângulos e um lado. Os dois ângulos são adjacentes, então é ângulo, ângulo e lado. E na letra F, eu tenho um lado e dois ângulos. Só que um ângulo é adjacente e o outro ângulo é o oposto. Então, ó, aqui o meu lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Então, esse aqui é o caso de lado, ângulo e ângulo oposto. Pessoal, então nós terminamos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda está com dúvida, pode assistir o vídeo várias vezes até conseguir sanar todas as dúvidas. Quem gostou, dá um like e eu fico à disposição. Até mais, pessoal!